Então, nós vamos conversar hoje sobre a sabedoria nos muitos conselhos. E é incrível como a autoridade, você conquista a autoridade de várias formas. A autoridade, na verdade, ela não deve ser imposta, mas conquistada. Sabe aquele marido que quer ser o cabeça na casa, mas todo mundo tem medo dele? Aquele pai que os filhos têm medo, porque ele é o poderoso chefão, né? Então, a autoridade, na verdade, se tornou autoritarismo, né? Então, você pode ser mais novo do que alguém, mas você pode ter autoridade sobre a vida daquela pessoa. Se você for fazer uma reflexão sobre você ter que respeitar e honrar os mais velhos, isso faz muito sentido. Alguém que é mais velho do que você, cronologicamente falando, levando em consideração a idade biológica mesmo da pessoa, você vai ver que essa pessoa ela teve muitas experiências que, de repente, você mais novo não viveu. Então, é muito importante você valorizar os conselhos dessas pessoas. Mas existem pessoas que, em determinadas áreas, por mais nova que ela seja do que você, ela é expert, ela é um perito, ela tem um conhecimento muito mais aprofundado. Então, ela tem autoridade naquele determinado assunto. No que diz respeito à nossa caminhada cristã, tem pessoas que já se converteram há 30, 40 anos. Outras, porém, são novos na fé. E tem pessoas, por exemplo, que estão nessa caminhada há 5 anos, e essa pessoa que tem 5 anos nessa caminhada pode, de repente, discipular alguém que tem 1 ano na caminhada e tem 30 anos a mais do que a idade biológica daquela pessoa. Então, a realidade é que todos nós, independentemente da sua idade, independentemente do seu tempo de caminhada cristã, independentemente do seu nível de conhecimento, você, tendo humildade, você tem o que aprender com qualquer pessoa. Sempre nós temos o que aprender, não é? Então, assim, eu queria ler com vocês o que está escrito, não vai estar nos slides, mas eu quero crer que os meus amados irmãos vão conseguir ali projetar no telão. Se você puder pegar na sua Bíblia aí também, 1 Reis, capítulo 3, olha só. A partir do verso 4. O rei Salomão foi a Gibeon para oferecer sacrifícios, pois ali ficava o principal lugar sagrado. E ofereceu naquele altar 1000 holocaustos. Em Gibeon, o Senhor apareceu a Salomão num sonho, à noite, e lhe disse: peça-me o que quiser, e eu darei a você. Imagina você ter essa oportunidade de poder pedir o que você quiser. Uma coisa que você pedisse. Poderia ser qualquer coisa. O que você ia pedir? Se você não conhecesse a história de Salomão, será que você pediria o que Salomão pediu? Você já sabe o que foi que ele pediu. O que foi que ele pediu? Sabedoria. Mas olha que forte isso, ó. Salomão respondeu: tu foste muito bondoso para com o teu servo, o meu pai. Meu pai Davi, pois ele foi fiel a ti e foi justo e reto de coração. Tu mantiveste grande bondade para com ele e lhe deste um filho que hoje se assenta no seu trono. Agora, Senhor, meu Deus, fizeste o teu servo reinar em lugar de meu pai Davi. Mas eu não passo de um jovem e não sei o que fazer. Teu servo está aqui no meio do povo que escolheste, um povo tão grande que nem se pode contar. Olha só que forte. Dá, pois, ao teu servo um coração cheio de discernimento para governar.
o teu povo e capaz de discernir entre o bem e o mal. Pois quem pode governar este teu grande povo? Discernimento para fazer escolhas, para tomar decisões, para entender o que é bom, o que é que não é bom. Eu sempre digo isso, hoje mesmo lá em casa, no momento da nossa comunhão, no almoço, conversando com a Rose, com as crianças, a gente não pode perder a sensibilidade do direcionamento do Espírito Santo. A minha oração é que eu realmente esteja sempre sensível, porque nós precisamos discernir entre o bem e o mal. Esses dias eu recebi tantas pérolas. Tive a oportunidade de estar com o nosso pastor. E toda vez que eu tenho a oportunidade com o pastor Bruno, é incrível como eu aprendo tanto. Um poço de sabedoria aquele cara. Meu Deus, que privilégio que eu tenho de ter um mentor, de ter um discipulador, de ter alguém que me ama e quer realmente me direcionar em caminhos acertados. Mas eu vejo por aí, às vezes, pessoas que têm esse mesmo privilégio, mas não dá o devido valor. Por quê? Porque não tem um coração ensinável. Eu já vi pessoas querer combinar, marcar um gabinete para pedir conselhos. Mas a realidade é que naquele momento a pessoa mais queria provar que sabia algo do que de fato queria aprender. Misericórdia. Nós precisamos ter esse coração ensinável. E na semana passada, nós conversamos sobre alguns exemplos na palavra de Deus, de pessoas que foram bem-sucedidas porque tiveram conselhos, valorizaram conselhos. E nós temos um manual que nos traz tantos ensinos e tantos conselhos. E se você for bem honesto mesmo, como que você tem lidado com isso? Como que você tem buscado de fato essa sabedoria? Hoje eu quero encerrar essa mensagem trazendo exemplos bíblicos de conselhos sábios. E esse é o terceiro ponto dessa mensagem que eu não consegui terminar na semana passada. E eu quero começar com Moisés e com Jetro. Esse é o ponto 3, viu, filho, lá dos slides. Moisés e Jetro. Às vezes a gente fica vaidoso. Às vezes a gente fica paludo, porque as pessoas estão nos procurando, porque as pessoas estão querendo nos ter como conselheiros, como discipuladores. A gente às vezes fica vaidoso, e a gente acaba centralizando demais as coisas. Às vezes por insegurança a gente não consegue delegar, acha que vai perder espaço, vai perder a moral, digamos assim, vai perder a importância. E Moisés estava ali em um grande desafio. Se você quiser, você pode anotar para ler depois, lá em Êxodo, capítulo 18. Como que ele ia dar conta de cuidar de tanta gente, de aconselhar tanta gente. Você viu Salomão, e aí, como que eu vou cuidar desse monte de gente? Eu preciso de discernimento, porque vão vir situações que eu não posso ser levado pelas minhas emoções, pelas minhas próprias percepções, para fazer escolhas. Eu tenho que tomar cuidado com isso. Eu até trouxe um exemplo semana passada sobre aquelas duas jovens que tiveram um filho e a realidade é que não se sabia quem era filho de quem,
Mas aquela verdadeira mãe sabia. E Salomão está diante de um necessário julgamento. Ele precisava ter uma saída para aquela situação. Como que a gente vai resolver essa situação? Só com sabedoria. E você pode ter a sua própria sabedoria, mas existe também uma sabedoria do alto. Às vezes, eu não sei se você já viveu essa experiência de estar diante de uma situação que você olha e diz, cara, como que isso vai se resolver, meu Deus do céu? Eu já estou sendo consumido nos meus pensamentos há 2 semanas e eu não consigo pensar em uma solução. Quando menos espera, vem uma convicção no Espírito. E Deus ministra, traz o entendimento e o discernimento. E você age naquela revelação, naquela sabedoria divina. E no final dá tudo certo. É gostoso demais, é maravilhoso demais. Moisés valorizou o bom conselho. Não é entrar no ouvido e sair no outro. É realmente viver o conselho. E Jetro diz para Moisés, meu amigo, faça o seguinte, porque desse jeito você vai ficar perturbado. Pegue grupos de homens que possam ser capacitados para cuidar de 100, de 50, de 20, de 10. E aqui é incrível, porque se você pega alguém que Deus deu a capacitação para cuidar de 100, se você entrega uma pessoa para essa pessoa cuidar, em questão de tempo, ela está com 100 pessoas. Mas da mesma forma, se você pega alguém que tem um chamado para cuidar de 10, e você entrega 100, é incrível como ela vai descer para os 10. Isso me chama a atenção, porque nós precisamos discernir no Senhor. Talvez nem todo mundo aqui é chamado a ser um líder de célula. E tudo bem. Mas todos nós somos chamados a sermos discipuladores. Discipular pessoas. Fazer discípulos. Mas talvez no nosso meio aqui, talvez não, certamente, nós temos pessoas que foram chamadas para cuidar de 30, de 50, de 100. Não resista a isso, meu irmão. Parta para cima, porque quem foge do propósito de Deus para a sua vida é o seu alvo. É incrível. E pecar é exatamente errar o alvo. Amém? Eu comecei falando sobre ele. O segundo exemplo bíblico de conselhos sábios é o próprio Salomão. Quando ele se tornou rei, nós vimos, ele pediu a Deus sabedoria. E Deus concedeu sabedoria para ele. E essa sabedoria de Salomão nos permitiu ter acesso a muitos bons conselhos. Em todos os aspectos das nossas vidas. Por exemplo, Salomão nos aconselha a ter temor do Senhor. O temor do Senhor gera prudência. Sabe quando você está prestes a fazer algo que o teu espírito é incomodado e diz, isso não convém. Liga-se ali uma sirene de alerta no nosso interior e a gente recua. Isso é relacionamento com Deus. Isso é resultado de relacionamento com Deus. Isso é sabedoria. Lá em Provérbios capítulo 1, verso 7, diz que o temor do Senhor é o princípio do conhecimento. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento. O problema é que o insensato, ele despreza a sabedoria. O insensato, ele não valoriza a disciplina.
O insensato acha que quando está sendo repreendido, confrontado, corrigido, ele está sendo injustiçado. O senso de justiça do insensato é lá em cima. Ele está mais focado no que os outros estão experimentando do que na própria correção. Muito louco. O pastor Bruno estava compartilhando que a pastora Heloísa, quando eles brigavam, ele e a irmã dele, a Carol, ele disse que ela pegava os dois e amarrava os dois juntos. E ficava esperando quem era o primeiro a pedir perdão. O insensato não consegue reconhecer, não. Ele está mais motivado pelo senso de justiça do que, de fato, com a sabedoria, a busca pela sabedoria. Salomão fala sobre a sabedoria, lá em Provérbios capítulo 3, versos 13 e 14, não está no telão, mas se você quiser anotar, anote, Provérbios 3, do 13 ao 14, feliz o homem que acha a sabedoria e o homem que adquire conhecimento, porque é melhor o lucro que ela dá do que o da prata, e a sua renda melhor do que o ouro mais fino. Meu Deus, isso é muito louco. Vocês já ouviram falar naquela turma que ganhou na Mega Sena? 30 milhões, 60 milhões, 100 milhões, e depois de 5 anos elas não têm mais nada? Vocês já ouviram falar isso? Eu acho que elas deviam até dar um curso, arrasta para cima aí do Instagram, de como você ficar pobre tão rápido, em 5 minutos. O que é que adianta você ter ouro, ter prata e não ter sabedoria para administrar isso? Sim ou não? Ele fala sobre a disciplina e a correção. Salomão, ele nos aconselha sobre o cuidado com as nossas palavras. Cuidado com as suas palavras. A língua branda é a árvore da vida. Meu Deus do céu. O que é que tem saído da sua boca? O que é que você tem falado? Ele nos adverte disso. Cuidado, cuidado. Em vários momentos, Salomão nos adverte sobre a humildade. Ele nos aconselha sobre isso, gente. Quantos de nós sabemos que os humilhados serão exaltados, mas a gente insiste em fazer valer o que a gente quer. A gente está mais focado em querer ter razão do que, de fato, cumprir a vontade de Deus. Ele trata sobre a justiça, sobre a retidão. Melhor é o pouco com justiça do que grandes rendas com injustiça, meu Deus do céu. E hoje a gente está vivendo um tempo das pessoas querendo ficar milionárias da noite para o dia. Custe o que custar. Nem que para isso eu tire dos outros. Esse mundo louco que está aí. Triste demais. Por quê? Porque não se valoriza os bons conselhos. Outro conselho sobre a importância de ouvir conselhos. Provérbios 15, 22, onde não há conselho, os planos fracassam, mas com muitos conselheiros, eles se firmam. Uau, uau. E aí nós temos também o conselho dos apóstolos. Eu imagino uma roda de conversa dos discípulos, eles tratando sobre as problemáticas da igreja naquela época, como que nós podemos resolver certas situações, lidando com questões importantes, buscando caminhos. Conversando com o pastor Bruno, ele compartilhando sobre a igreja de Juazeiro. O pastor Bruno assumiu a igreja lá em fevereiro desse ano. Você sabia que a igreja mais do que dobrou a membresia da igreja? Meu Deus, como assim? Você imagina a nossa igreja, em 6 meses, dobrar a quantidade de membros da nossa igreja? Você tem noção do que é isso? Isso é muito, muito, muito tremendo. É muito tremendo. Não é? Então, é
essa abordagem colaborativa, ela garante para nós um caminho de sucesso. Você valoriza o que a mulher sábia que está lá na sua casa fala? Você valoriza o que o seu esposo compartilha com você, o que seu pai, sua mãe, seu patrão, seu colega de trabalho, você valoriza o que essas pessoas trazem de conselhos para você? Você é intencional em fazer perguntas inteligentes? Por exemplo, a pessoa chega para mim e diz: Pastor Anderson, você pode pagar a conta de água lá de casa? É uma pergunta, sim ou não? Agora, se essa pessoa chegasse e perguntasse: Pastor Anderson, você pode me ensinar a eu nunca mais atrasar uma conta de água lá na minha casa? É uma pergunta, sim ou não? Mas são perguntas totalmente diferentes. As pessoas, elas querem as cestas básicas, mas elas não querem aprender a não precisar pedir cestas básicas. Primeira Coríntios, capítulo 1, verso 10, não vai estar no telão. Hoje eu estou bem encorajado, sabe por quê? Porque eu estava na academia, a Raianinha estava lá. E eu estava colocando aqui esses versículos aqui nesse esboço. Olha o que diz o apóstolo Paulo: rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome do Senhor Jesus Cristo, que falais todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões, antes sejais unidos em um mesmo sentido e em um mesmo parecer. Qual o conselho que Paulo está nos dando aqui? Diga: sobre a unidade da igreja. Um povo dividido não subsiste. Enfraquece. Quer ver outro conselho? Só que agora é de João. 1 João 4, verso 7. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Qual o conselho que ele nos dá aqui? O amor fraternal. Estamos aqui sendo bombardeados de bons conselhos. Quer ver outro exemplo agora do apóstolo Tiago? Olha os conselhos dos apóstolos para mim e para você. Tiago capítulo 1, verso 5. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Alguém quer sabedoria? Está faltando sabedoria? Peça a Deus. Peça a Deus que Ele vai te dar. Agora, qual o propósito da sua sabedoria? O que é a felicidade para você? O que é? Se eu perguntar para qualquer um de vocês aqui, o que é a felicidade para você, você vai ter uma resposta diferente. Porque a nossa felicidade está naquilo que a gente não tem, sabia? A nossa felicidade está no nosso desejo de ter o que nós não temos. Se eu perguntar para um solteiro o que é que faria ele feliz, ele ia dizer o quê? Uma esposa. Sim ou não? Aquela pessoa que está andando meio-dia no sol quente, a pé. Você perguntasse para ela, o que é que faria ela feliz ali agora? O fato dela ter duas pernas para andar ou um carro com ar-condicionado? Uma pessoa que não tem dinheiro para pagar as suas contas. O que é felicidade para essa pessoa? Felicidade é ter dinheiro para pagar as contas.
porque ela está angustiada, sem ter os recursos para poder pagar as suas contas. Então, às vezes, nos falta sabedoria, porque a gente não sabe ser grato com o que nós já temos. E aí nós somos eternos frustrados, infelizes. Porque a gente só vê graça naquilo que a gente não tem. Sabe de uma coisa? Quando eu morava em Fortaleza, eu tinha o privilégio de ser ministrado pelo pastor Eibe. Eu tinha essas reuniões de setor que a gente faz aqui, eu fazia reunião de setor com o pastor Eibe. E tinha dias que eu botava o maior boneco para ir. Inventava um monte de desculpa. E é porque eu gostava, viu? Quando o pastor Eibe foi embora, eu senti tanta falta daquilo. Eu sinto tanta saudade de estar perto, recebendo aquela saliva santa dele. Aqueles bons conselhos, aqueles ensinos. Eu sinto tanta falta disso. O problema é que a gente, às vezes, só valoriza quando a gente perde. É incrível isso. Então, busque sabedoria de como viver, para como viver. Ele traz aqui, o apóstolo Tiago também, um conselho sobre a fé. Você tem fé, meu irmão? Pois use essa fé para obras, porque a fé sem obras, ela é morta. Tem gente que tem fé, mas não move um palito com essa fé. De que vale? Do que adianta? Então, o conselho de Tiago para mim e para você é o seguinte: use a sua fé para obras. Não que você vai ser salvo por elas, mas você trabalha para Deus porque você já foi salvo. Você não trabalha para ser salvo. Você não vai fazer obras para ser salvo. Não. Isso tudo são conselhos. Você consegue ver como conselhos isso? Sobre liderança e serviço na igreja, olha o que Pedro fala, 1 Pedro capítulo 5, verso 2. Apacentai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por torpe ganância, mas de boa vontade. Por isso que eu digo, cara, nada com pressão dá certo. Aqui ninguém é forçado a nada. Até quem serve na atmosfera, eu costumo relembrar que o seu sorriso seja um sorriso sincero. Que o seu abraço seja, de fato, um abraço sincero. Porque se você faz algo só para cumprir um protocolo, deixa eu te dizer, não vai ter os resultados que se espera dessas atitudes. Amém? Quer ver outro conselho? Sobre pureza. Sobre você se manter distante do pecado. 1 Pedro capítulo 1, versos 15 e 16. Assim como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em todo o vosso procedimento, porque está escrito, sede santos porque eu sou santo. Porque eu sou santo. Um conselho tremendo para mim e para você. Você pode estar prestes a abrir um site pornográfico no seu celular, se você lembrar desse conselho, se você tiver sabedoria para praticar esse conselho, você vai andar em vitória. Sim ou não, queridos? Então, a sabedoria está nos muitos conselhos. E Pedro nos dá esse conselho. Sobre a obediência ao Espírito Santo, Romanos capítulo 8, 14, Paulo nos dá como conselho. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Meu Deus. Se a gente se lembrasse desses conselhos, a gente andaria no Espírito com mais frequência, sim ou não? Sobre viver em harmonia com todos, olha só, Romanos 12, 18. Se for possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Então, nós vemos aqui que a Bíblia nos encoraja a buscar conselhos, não apenas nos momentos de crise. Não é só nos momentos de crise. Você já viu aquelas pessoas que só procuram o discipulado quando está
casamento por um fio. Esse é o perigo. Achar que só precisa de conselho quando a coisa não está legal. Nós precisamos estar sempre abertos para correção, querido. Nós precisamos aprender com a experiência dos outros. Olha o que diz Provérbios 13, 20, esse aí está no telão, eu acredito. Isso. Quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. Você buscar um conselho não é um sinal de fraqueza. Não é. Você buscar um conselho, isso para mim revela humildade. Esses dias um irmão me procurou, pastor, eu estou precisando conversar com o senhor, eu estou com uma decisão importante para tomar na minha vida. E aí ele compartilhou a situação lá, eu não vou compartilhar porque eu não tenho autorização do irmão, mas que atitude tremenda. Eu podia até nem ter um conselho para dar, mas só em ele buscar, você já percebe a inclinação do coração para aprender. Isso é forte demais, né? Os conselhos sábios são uma fonte de segurança, direção e crescimento espiritual. Tem muita coisa que eu posso decidir, eu tenho autonomia para decidir sozinho. Mas eu faço questão de ouvir minha esposa, de ouvir meus filhos, de ouvir o nosso pastor, meu pai. Meu pai, ele, para quem não conhece, meu pai é advogado também. Na verdade, nós somos advogados porque ele nos influenciou para isso. E hoje o meu pai já está aposentado, mas ele tem uma bagagem que me economiza muita peia. Eu sei que a legislação atualiza, mas os princípios do direito são os mesmos. E ele é muito bom em princípios. E sempre que eu tenho algo importante, eu busco os conselhos do meu pai. E como tem feito a diferença? Como tem feito a diferença? Então não trave o seu coração para os bons conselhos. Seja alguém sábio. Amém? E dentro da visão da nossa igreja, essa visão do discipulado, né, a visão da célula, a célula é um momento para a gente aprender um com o outro. Não fique em silêncio no momento da sua célula, porque a tua vida, o teu conselho em um momento daquele, pode transformar o destino de alguém que está ali naquele ambiente, sabia? E é incrível como Deus usa a gente naquilo que a gente foi provado ao longo da nossa caminhada. Por exemplo, quem teve problema com drogas e está andando em vitória mesmo, conseguiu viver essa libertação, é incrível como pessoas que têm esse mesmo problema, vão procurar esse tipo de pessoa. Pessoas que tiveram muito problema com adultério, mulheres que conseguiram liberar um perdão genuíno, foram traídas, machucadas. É incrível como elas são poderosas conselheiras. Homens que foram traídos são poderosos conselheiros no viés do perdão. Então, na célula, a gente tem a oportunidade de compartilhar sobre as nossas experiências, sabe? Sobre o que nós temos aprendido na peia, muitas vezes. E como é bom a gente estar rodeado de pessoas que nos ensinam e nos inspiram. Não é verdade? Amém? Então, vamos ficar de pé para a gente orar em nome de Jesus. Aleluia. A sabedoria nos muitos conselhos.